Galerinha, estamos aqui gravando mais um vídeo, né, com esse tema tão delicado, que é a chamada pandemia do Covid-19, para tocar em alguns pontos interessantes, muito interessantes. Por exemplo, fui agora fazer umas compras aqui para casa, fui até com receio, mas tinha que ir, porque eu tinha que comprar, estava faltando, né, algumas coisas. E aí comprei material de higiene e limpeza pessoal, comprei álcool gel, esse aqui já tinha, porque não tinha mais lá no supermercado. Um ser humano, né, um ignorante da vida, um egoísta da vida, que tem muitos no Brasil fazendo isso. Só um comprou 200 litros de álcool gel. Eu sei que ele não vai usar nele mesmo. E se ele comprasse para vender no preço razoável, mas nós sabemos que não, ele não vai fazer isso, tá bom? Então tá complicado. Pior, eu consegui comprar. Você talvez possa comprar. Você que está me ouvindo e assistindo esse vídeo. Mas são milhões. Milhões na periferia do Rio, São Paulo, Curitiba, BH, Recife, Natal, Manaus. Nossa periferia aqui é complicada. Nós sabemos. Falta de tudo. Tudo. Saneamento. Água encanada. Limpeza dos bairros. A pobreza impera. O ser humano não pode deixar de sair de casa para vender a sua frutinha lá no sinal. Água mineral. Não pode vender o seu sustento. Não pode ir para Manaus Moderna. Não pode? Ele vai sobreviver como? O governo vai dar sustentáculo para isso? O governo, aliás, que anuncia para os quatro cantos que shopping center, que as igrejas não podem ser fechadas. Vou falar em igreja, daqui a pouco eu toco nesse ponto. Tem que fechar, tem que isolar, tem que ficar hermético, tem que lacrar, porque o povo não tem que ter contato um com o outro. Isso é real, isso existe, isso não é fantasia. Acorda que isso não é fantasia. A Itália, aliás, vou mandar um beijo enorme para minha irmã, que está lá em Brescia, ali próximo a Milão, 1 hora só de Milão, para as minhas duas sobrinhas lindas, maravilhosas, Beatriz e Vitória, né? País que eu conheci, lindo, maravilhoso, né? Em 2010, e que hoje são 600 mortes por dia aproximadamente só na Itália. A Itália virou um grande necrotério a céu aberto, não tem nem onde sepultar, estão cremando. Isto é, literalmente é uma palavra até perigosa, porque quando tem essa palavra os governos se aproveitam, mas é um estado de guerra. Pior que o inimigo a gente vê quando é combate homem a homem, mulher a mulher. Mas esse danado desse vírus, tá? A Alemanha, 500 milhões de euros serão investidos. 500 milhões é grana pra caramba. A Espanha também está fazendo um investimento muito grande. E o mais importante, na sociedade que mais precisa, tá? Impostos não serão pagos daqui a 3 meses, né? As pessoas vão para casa, não precisam trabalhar e não vão perder os seus salários. Então, galera, todo mundo está fazendo sua tarefa. Todo mundo. Os Estados Unidos está com 19 mil casos. 19 mil, é alarmante. 70 milhões de norte-americanos poderão ficar isolados daqui a pouco. Isolados. Já foi decretado até. Nova York, o grande centro, a Big Apple, Manhattan, né? Times Square, tá tudo fechado. Movimentação zero. O governo Trump, que cometeu pecados, falou muita besteira no início do surto, de que era fantasia e tal, parece até um presidente aí de um país. Fantasia, não existe, blá blá blá. Existe, é real. E aí ele começou a cair a ficha, caiu a ficha, está em época de reeleição e ele não vai ganhar se continuar, não vai ganhar mesmo, não vai, né? E aí ele caiu em si e viu que realmente seria um erro não fazer algo agora. Infelizmente o Brasil está andando ao contrário. Algumas medidas serão tomadas agora. Alguns bilhões serão investidos nos bancos, nas grandes corporações econômicas, na diminuição da jornada de trabalho dos trabalhadores que já estão achatados, já estão sofrendo tanto com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Aliás, corte de metade dos salários. Tem condições, o trabalhador não tem dinheiro para comprar nada. Se o comércio está fechado, se está tudo fechado, não tem movimentação, não tem fluxo econômico. E ainda vem com essa, diminuir, cortar pela metade.
Brasil. Ainda tem gente defendendo, tem que fazer isso mesmo, o presidente está certo, o governo está certo. Não está. Tem que ser tem que ter fluxo de caixa. A economia tem que, no mínimo, girar. Alguém pergunta, como se o shopping center está fechado, o cinema está fechado? Meus amores, supermercados estão abertos, farmácias estão abertas, e nós precisamos comprar comida ou, no mínimo, se alguém ficar doente, que não fiquemos mais, comprar remédios. Como se não tem grana? Movimentação financeira. O governo está cortando o barato da classe que mais compra, que é a classe trabalhadora. Pelo amor de Deus, né? Não tem condições, tá? Outro dado importante também que a gente estava vendo aqui, e até certo ponto alguns podem não gostar do que a gente vai falar agora, mas é a briga atual da questão religiosa. Alguns pastores, e são muitos, ultra inteligentes, já fecharam as portas das suas denominações religiosas, das suas igrejas, né? Porém, alguns líderes, por sinal das grandes igrejas do Brasil, perpetuam a ideia de que a igreja é um local de cura. Eu acredito em Deus, sou bastante crente em Deus, mas a aglomeração de gente causa surto. Pega um exemplo daí, vou lhe dar agora, né? Tem um cidadão chamado, eu escrevi até o nome dele aqui porque é um nome estranho, Lee Man-hee. Esse ser humano, para não xingar com ele, é claro, o YouTube nem deixa. Esse ser humano incompetente, coreano, pastor, ele não fechou a igreja e ele foi responsável, está sendo responsável por 60% dos infectados da Coreia do Sul. Um ser humano, por causa da igreja aberta. A Ana Paula Valadão, uma pessoa muito sensata, está em choque com um líder religioso brasileiro, porque exatamente falou para as igrejas serem fechadas, né? Eu tenho até uma aluna que citou hoje no Instagram uma coisa tão linda, tão legal, né? A igreja não deve ser fechada. O que deve ser fechado são os lugares de culto. Vai para casa, faça sua oração em casa, né? Se possível, apenas sua família. Não chame a aglomeração para a igreja fechou e vamos lá para a casa de fulano, que lá vai ter um culto. Não, que está errado também. É trocar 6 por meia dúzia, né? Então, pensa nessa. Eu vou contar só uma história bem rápida. Certa vez, explodiram 10 pragas em um país chamado Egito, enviadas por Deus. Uma das pragas trouxe uma doença, uma chaga, e o Egito todo foi infectado, menos o povo hebreu, os escravos. Você lembra dessa história? Eles ficaram trancados dentro de casa. O povo de Deus, que segue a Torá, que segue o Pentateuco, ficaram trancados dentro de casa. Interessante, né? Tá bom? Então, galerinha, outro ponto importante também, que a gente fica assim analisando. Fulano é o culpado, cicrano é o culpado. Eu estava lá no supermercado agora, e aí, para onde a gente olhava, tinha uma pessoa aqui, outra ali. A gripe nunca parou de existir. Aí tem uma tosse aqui, outra acolá. E aí quando a galera começava a tossir, os carrinhos do supermercado começaram a andar um para um lado, um para o outro, começaram a correr, desespero total, né? E bode expiatório. Quem é o bode expiatório atual? É o chinês. Escutei ontem, dentro de um carro, eu estava indo da aula, aí o ser humano estava lá, né? Até se identificou, eu sou cearense e tal, o senhor eu sou do Nordeste também. Aí ele foi e disse, pois é, rapaz, e esse chinês, hein, que criaram no laboratório o vírus para quebrar a economia americana e tal. Galera, cuidado com essa informação. Nada é confirmado. Não façam como um leviano que falou que a culpa era chinesa e por pouco ele não está quase quebrando a nossa economia, porque ele vai cortar relações com o principal parceiro econômico brasileiro, a China. Bodes expiatórios sempre existiram. Vamos lembrar da peste negra? Em 1348, o surto matou 25 milhões em 4 anos. Professor Ramon, a gente bateu um papo sobre isso outro dia, tá? Lembra? Grande Ramon de Biologia. Paulinho, Samarone, meus grandes amigos de Biologia, né? Então, explode a grande praga e a igreja, naquele momento, claro, uma parte do clero começa a pregar que os culpados eram humanos pelo pecado, principalmente o pecado da carne, e os semitas, os judeus, exatamente eles, né?
E aí começou aquela velha grande caçada, mas foi morte que não acaba mais. Mataram muitos judeus, crianças, mulheres, não importa, adultos, homens, velhos. E começa essa grande defenestração, defenestraram bastante os judeus. E o Papa Clemente VI, ele vai lançar um documento proibindo, dizendo que os judeus não eram culpados. Porque havia até uma seita, os flagelantes, que saía caçando judeus de forma deliberada. Quer outro bode expiatório? O espanhol. A gripe não é espanhola. A gripe espanhola nasceu no estado do Arkansas, Estados Unidos. Foi para a Europa, porque os soldados americanos foram para a guerra, no finalzinho dela, em 17 e 18, infectou uma parte enorme dos soldados, e quando o soldado voltava para casa, pior, infectaram uma parte gigante da Europa. Foram 100 milhões. E foram os Estados Unidos o propagador disso aí. Não, o espanhol foi que levou a culpa. Que é outra, gripe suína. Agora é recente. A gripe suína, há pouco mais de 10 anos, ela também fez uma matança considerável. Colocaram a culpa no mexicano. O mexicano levou a culpa sem ser o culpado real, tá? Então cuidado quando você falar que o culpado é o homem do olhinho puxado, o asiático, chinês, coreano, né, taiwanês, Singapura, Filipinas. Cuidado, galera. Isso é xenofobia pesada. Faça isso não. Valeu? Porque a China, ela foi negligente? Tá. Eu até assinalei alguns pontos aqui pra gente bater um papo. Houve negligência. O governo chinês escondeu por um certo tempo essa pandemia, na verdade uma epidemia, começa lá, mas ela começa a resolver o problema, começa a construir hospitais, começa a resolver o problema, e tanto que ela está exportando a cura. Ela está na Itália, a Itália recebeu, a Alemanha recebeu também, tá? Ela está enviando para o Brasil, está enviando para cá também mantimentos, que nós sabemos muito bem. Milhões de máscaras o chinês exportou para a Europa agora de graça, sem cobrar nada. Então cuidado quando você criar o mito do bode expiatório, não é? E você que não lava a mão e nem lava o pé, você que vai para o shopping center, tosse na cara do outro, você que vai para o Vieira Alves aqui tomar cerveja com a máscara, ser humano muito retardado, tava lá no Vieira Alves com a máscara, abre aqui a máscara, bebe, e você também vai passar a danada da gripe. Acorda, certo? E é claro, a ditadura chinesa expandiu o vírus e nós temos que brigar por liberdade. Foi dito agora recente. Ditadura? Você não pode falar de ditadura chinesa, eu sei que sem antes pedir desculpa pelo ato de pedir o AI-5. Você que nunca leu o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5, ou nenhum dos 17 atos institucionais da ditadura militar, você não pode falar, você não lê. Você é um retardado mental, você é um sectário, seguidor de filósofos, pseudo-filósofos de Facebook. Então deixe de ser alienado, não pregue contra a ditadura chinesa se você quer o retorno dos militares ditadores e do AI-5. Nada contra os militares, quem é meu aluno sabe o quanto eu tenho um apreço enorme pelos militares. Muitos amigos militares, tá? Família que são militares e ex-alunos que foram para os quartéis, que foram até para a academia, para o ITA. Um abraço para aqueles que estão me escutando agora e que são pessoas sensatas. Agora, militar, ditador, nem na Venezuela, nem no Chile, nem em Cuba, nem na China e em nenhum lugar. O Congresso Nacional é a casa do povo, eleito pelo povo, e é lá que nós devemos sim protestar com os nossos representantes. Se você votou errado, próxima eleição está aí você vota certo. Mas não fica pedindo ditadura, não tenta resolver o problema sério que é a crise institucional brasileira, fazendo apologia a vírus políticos,
Há câncer político. O verdadeiro vírus é a falta de pensamento, é a falta de leitura. Valeu um pouco. E aí a gente talvez resolva uma parte dessa situação tão complicada. Tá bom? Amorzinhos, era isso. O tempo já está no limite. Era isso que eu tinha para explicar um pouco, para comentar. Lembrar que nós temos as aulas que serão feitas quase de forma diária, tá bom? Deixa o like e se inscreva no canal para a gente sair expandindo essas ideias. Vamos fazer uma aula muito bonita, muito legal sobre Revolução Russa. Já está organizada, já fiz o roteiro e espero que dê tudo certo. O problema é que agora, só para a gente terminar o nosso papo, agora recente a gente escuta aquela notícia triste de que a nação poderá ter 2 milhões de infectados. 2 milhões. Se isso for real, são cientistas que estão comentando por aí, nós vamos ter uma hecatombe econômica jamais vista. E não só economia, são vidas, que é o que eu mais prezo. Como disse um filósofo agora recente, primeiro as vidas, depois os cofres. Primeiro o humano, depois o capital. Você primeiro, eu também. Façamos uma nação justa, solidária, tá bom? Não adianta, o governador Dória tá na TV agora. Até gostei do discurso dele. Bota a bandeira do Brasil na Bota a bandeira do Brasil? Não. Pegue sua grana, se possível, compre isso aqui e faça doação. Compre isso aqui, mas não 200 litros, que você não é débil mental. E faça doação. O maior ato patriótico é ajudar o outro nessa conjuntura que estamos passando. Um beijo enorme e terminar com esse clássico do grande Renato Russo: que tudo é perfeito, que todas as pessoas são felizes, quem me dera menos uma vez. Está em tudo e mesmo assim. Um beijo do tio Doda.